E aí, pessoal, estamos em mais um ArcPod FV. Eu sou Lieside Neto, sócio do FV Arquitetos, e estou aqui com o meu sócio, Felipe Valadares, também sócio, arquiteto. E hoje, gente, a gente queria falar sobre um assunto que é muito importante, assim, muito debatido, que é sobre comprar ou alugar e como fazer um projeto quando você compra ou aluga. Então, isso é uma coisa que assim, a gente sempre tem essa demanda de clientes que alugaram uma casa, um apartamento e nos procuram, mas com certo medo, porque não querem investir tanto. Então, o que é que vale a pena você mudar? O que é que não vale a pena você mudar nesse caso? É um tema bem controverso mesmo, tenho que dizer. Muito. Eu confesso que quando a gente estava estudando sobre o tema para apresentar o podcast, eu vi muita coisa no YouTube, enfim, em podcast também. Porque eu acho que enfim, o brasileiro, ele tem essa coisa da posse, né? De ter sua casa, de comprar sua primeira casa. E aí a gente estudando um pouco, a gente percebeu que nem sempre é um bom negócio você fazer a compra da casa, né? Eu acho que tem aí duas variáveis muito importantes. A primeira variável, que é a questão econômica, e a segunda variável, que é a questão psicológica. Né? Eu acho que isso você tem que dosar bem para poder decidir, vou comprar ou vou alugar. Isso. Né? E a gente, na verdade, assim, uma coisa que a gente entende aqui no escritório é que todo projeto é um sonho, né? Independente se você compra, se você aluga, se você, enfim, o que é que você está fazendo, a gente está lidando com sonhos, né? Então, eu acho que você tem que aprender a dosar um pouquinho essa expectativa, na verdade, do ponto de vista racional com o emocional, né? E tentar guiar a coisa dessa forma. Então, aqui a gente não vai entrar muito nesse lado financeiro do que é mais viável, se é compra, se é aluguel. Eu acho que isso é uma coisa que... Eu acho que a gente pode dar só uma pincelada, né? Só para vocês terem uma ideia, primeiro você tem que ter em consideração o valor do imóvel, né? O valor do aluguel que você pagaria por aquele imóvel, o valor da taxa de financiamento. E se você tem o dinheiro para comprar o imóvel, para dar a entrada do imóvel, porque mesmo que você financie, tem uma parte do dinheiro que você tem que dar como entrada, então você tem que ter aquela quantia, né? E isso vai determinar muito de quanto você vai pagar ao final, né? Enfim, qual o custo que esse imóvel ele vai sair. Exatamente. E aí, eu queria só falar que eu achei super interessante. Tem uma continha que é muito fácil você fazer, que é o que eles chamam de taxa de retorno, né? Que você pega o valor do imóvel, você divide esse valor do imóvel pelo valor do aluguel e multiplica por 100, né? Eu fiz até, tem aqui a minha colinha, minha gente. Fiz até, se for um imóvel que custa 400 mil reais, você vai pagar 2 mil reais de aluguel, aí multiplica pelos 100, você dá uma taxa de 0,5. Então, sua taxa de retorno seria 0,5%, né? E aí você compara essa taxa com o que você receberia se você depositasse aquele valor daquele imóvel, enfim, numa renda fixa ou o que você quiser, né? E aí, se essa taxa da renda fixa for maior do que essa taxa de retorno, então vale mais você alugar e aplicar o dinheiro. Se não for, vale mais você alugar. Né? Isso é muito geral, gente, porque a gente não é economista, a gente chegou nisso através de umas coisas que a gente pesquisou e porque é um tema que muitos clientes chegam aqui no escritório e perguntam a gente sobre isso, né? Então é necessário vocês terem essa ideia. Isso, eu estava vendo um outro, enfim, cálculo lá que o cara estava fazendo com um imóvel que valia em torno de 1,1 milhão, né? Enfim, já é um imóvel de alto padrão para aqui, para o Nordeste, né? Para a nossa realidade. Então, ele fez um cálculo aí, se você fosse fazer um financiamento de 30 anos, que é o que normalmente o pessoal financia,
considerando que você tem que dar lá a entrada de 20%, enfim, todas aquelas questões aí que mais ou menos vocês já conhecem, ao final desses 30 anos, ele estaria pagando 3 milhões e 500 mil para o banco, né? Então, assim, você está pagando quase 2 milhões e 300, 400 mil só de juros. Então, gente, é um número absurdo. E aí ele fez um cálculo onde ele pagar o aluguel daquele imóvel, que aí giraria em torno de 3... detalhe, a parcela iria ficar em torno de R$10.400. E aí ele pegou essa parcela 10 mil, considerou o valor de aluguel daquele imóvel, que dava em torno de 3 mil e pouco, e se ele pegasse os 7 mil em um quebradinho e colocasse em algum tipo sobrava, de investimento... e aí esse cálculo, em 10 anos, ele conseguiria pagar esse imóvel. Daria mais ou menos 1.500.000, que aí você também tem que considerar que o imóvel ele tem uma valorização, né? Então, assim... É uma conta bem complexa, porque o imóvel é cíclico. Então, ele tem uma valorização, ele chega num estágio que ele estabiliza e depois ele desvaloriza. Então, Exatamente. Até isso você tem que ter em consideração. Exatamente. Então, assim, acho que quando vocês forem buscar ou tomar essa decisão, eu tô com dinheiro aqui, eu vou comprar, vou alugar, eu acho que é muito importante vocês conversarem com uma pessoa que entenda um pouco mais do mercado financeiro. É óbvio que cada um vai puxar um pouco sua sardinha para o seu lado, mas assim, e tome a decisão muito pautada nisso, né? O que a gente percebe, e aí vamos entrar um pouquinho agora nessa parte de projeto, é que, óbvio, quando o cliente ele decide alugar um imóvel, ele não quer fazer tantas alterações de reforma naquele imóvel, né? Então, a gente às vezes fica, enfim, observando e você não, o cliente ele não quer personalizar tanto aquele imóvel. Então, óbvio, ele vai ter um ganho ali, enfim, do que ele julga ser positivo, mas tem esse outro lado, né? Ele não consegue dar essa personalização. Então, aqui no escritório, a gente lida muito bem com essas duas situações e eu acho que cabe sempre a orientação, né? Como a gente guia esse cliente dentro dessa perspectiva de aluguel. Eu acho que tem algumas dicas que a gente pode dar para vocês exatamente para como reformar um imóvel alugado, né? Eu acho que a primeira dica e a mais importante é invista em peças que você depois pode levar. Né? Então a gente indica fazer o mínimo possível de imóveis planejados e investir em peças, imóveis soltos. Né? Um rack, você pode comprar um rack ou você pode mandar fazer numa loja de planejados um rack. Né? É melhor você comprar aquele rack, que normalmente é legal que tenha um pé, porque ele é solto. Né? E que aí, se você mudou de casa, você pega o rack e leva para lá. Exatamente. Né? E eu acho que vale a pena também você bater um papo com o dono do imóvel para saber, né, até que ponto ele está disposto a você investir e ele abater lá de aluguel, enfim, de que forma, de uma forma que você consiga fazer o mínimo, né, nesse imóvel, um planejado de cozinha, alguma coisa assim, e que aquilo lá, de uma certa forma, beneficie o dono do imóvel e te beneficie também. Então, eu acho que esse papo, ele é bem válido. Tem ambientes que você não tem para onde correr, que tem que fazer planejado, né? Cozinha é um deles. Então, eu acho que é super válido essa dica de ter o papo com o dono do imóvel e sempre passar para ele que você está valorizando aquele imóvel. Então, mesmo que você saia, como aquela cozinha vai ficar, vai ser mais fácil ele alugar e por um valor maior, porque aquele imóvel agora está mobiliado, ao menos com a parte de planejados. Exatamente. E diferente, por exemplo, quando você compra um imóvel, a gente aqui vai sempre, se é um imóvel que você pensa em passar aí bons anos da sua vida, entendendo também o teu orçamento, a gente sempre vai indicar que você invista no que, enfim, tem de melhor dentro da tua realidade para aquele imóvel, porque a gente sabe que aquele produto, aquele item lá vai ter uma vida útil maior e que vai te atender mais, né? Então, assim, a gente sempre faz essa diferenciação, né, dentro do que o cliente ele está vivendo, para que a gente possa ser o mais assertivo possível. Isso, a gente vai sempre te indicar que você faça o que tiver de melhor dentro das suas condições, que tenha pouca manutenção e que, sobretudo, envelheça bem.
porque tem algumas peças-chave, né, que são coisas mais caras. Estou falando principalmente agora de planejados, que se você fizer uma coisa que envelheça bem, mais neutra, que você, por exemplo, troque em decoração e não numa peça grande e mais cara, que você mude a cara, mas que consiga, com o passar dos anos, se manter atualizado. Isso é uma coisa que a gente preza muito aqui nos nossos projetos dentro do escritório. Isso, e eu falo sempre, gente, na arquitetura, assim como na moda, todo ano você tem aí uma série de coisas que estão mudando. Então a cor do ano, ela influencia em absolutamente tudo, né? E cabe ao cliente e ao escritório também de ter muito cuidado como trabalha essas cores da moda, essa estética da moda, para que isso não fique velho com pouco tempo, né? Então faz uma analogia aí rápida, né? A moda hoje você tem 4 coleções no ano, você tem o fast fashion que está cada vez mais acelerado e que você está enjoando rápido, né? O mercado ele fomenta muito dessa coisa acelerada que a gente vive. E na arquitetura isso acontece também, de uma forma um pouquinho mais lenta, mas acontece. Então você tem os revestimentos do ano, você tem os móveis do ano, você tem uma linha estética que está mais na moda do que outra. Então é muito importante que você, quando compre principalmente um imóvel, que você tenha esse cuidado de criar uma arquitetura mais atemporal e que essas coisas mais da moda que você invista de maneira mais pontual, né? Gente, a dica: corra de moda. Exatamente. Faça o que você se identifica, tá certo? E que você sabe que com o passar do tempo vai continuar tendo aquele significado para você. Então, quanto menos você se seguir pela moda e mais se seguir pelo que você gosta e pelo seu instinto, melhor, né? Mais uma vez aquela coisa da arquitetura atemporal, que vai envelhecer bem, vai passar os anos e você vai continuar se identificando com aquilo. E eu faço o link um pouco do que você estava falando a respeito dos móveis, né? De quando você aluga, você investir em mais móveis soltos. Então, mesmo que você vai comprar móveis soltos, mas compra móveis de boa qualidade, né? Que tenham uma procedência, que tenham uma garantia, que tenham um bom pós-venda. Gente, o custo hoje de um móvel, ele não é só o custo do móvel, né? Ele é o custo também do que ele tem por trás, né? Do serviço que ele pode te oferecer caso danifique, ou quebre, ou qualquer coisa. Então, é importante que vocês levem também isso em consideração, né? A garantia também. Isso. Outro tema bem legal, outra dica, é que se você está num imóvel alugado, por exemplo, na parte de iluminação, invista em iluminações que sejam de sobrepor e não de embutir. Por quê? É mais fácil você retirar quando for embora, você não vai fazer aqueles furos enormes no gesso de um apartamento alugado, e a instalação e desinstalação é super prática. Então, sempre tudo que for para fora, que fizer menos buraco, que atingir o menos possível o imóvel alugado, é melhor. Exatamente. E uma outra dica com relação a revestimentos e pisos. Existem no mercado hoje uma infinidade de pisos, gente. Então, assim, a gente tem opções do piso laminado, por exemplo, que é um piso que é um clique, né? Então, você consegue remover também caso você saia do imóvel. E que o piso faz uma diferença muito grande, né? Às vezes modifica totalmente o ambiente e, mais uma vez, se você investir num piso de qualidade, de clique, você consegue tirar, ele sai inteiro e você pode reutilizar em outro espaço sem nenhum problema. E caso você não queira investir num piso, enfim, trocar um piso, na verdade não trocar, o piso de clique você coloca sobre o piso existente. Então isso é legal, porque você sai, tira esse piso, o laminado, e aí fica lá o piso, inclusive intacto, né? Então ele realmente não danifica. Mas caso você não queira essa opção, outra ideia legal também é que você invista em tapete, né? Então o tapete ele faz um efeito legal no ambiente e você consegue remover até mais fácil do que o piso laminado, né? Isso. Eu queria até fazer um link para um vídeo nosso que a gente já postou, que é o Reforma de Baixo Custo.
Se você quer investir nessa casa ou nesse apartamento alugado e não quer gastar muito e não se importa muito em levar as coisas para outro ambiente, assiste o nosso vídeo Reforma de Baixo Custo, você vai ter uma série de dicas de como fazer isso. Exatamente. E outra dica, invista sempre em vegetação, gente. Eu acho que planta é o tipo de coisa que não vai cansar, não vai sair de moda, vai sempre estar bonito, óbvio, se você for um bom cuidador de plantinha, né? Eu acho que é uma dica aí que vale. Se não for um bom cuidador de plantinha, investe nas plantas permanentes, que, óbvio, não vão chegar a ser o que é uma planta natural, mas dão um efeito e dão um impacto também muito bacana no seu ambiente. Então, acho que isso aí vale muito a dica. Só para fazer um resumo para vocês, se você for alugar um imóvel, invista em coisas que você pode levar depois e que não vai influenciar muito nesse imóvel alugado. Se você for comprar um imóvel, invista em coisas que tenham durabilidade e coisas que envelheçam bem, porque aquilo vai se manter muito tempo na sua casa e você não vai enjoar. Exatamente. E é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, manda direct pra gente. O nosso Instagram é o @fvarquitetos. A gente também tá no TikTok, tá no YouTube. A gente tá, enfim, tudo que é rede social. Mas manda lá suas dúvidas, mandem sugestões também, o que vocês querem ver por aqui, que a gente debate e fala sobre. Lembrem sempre de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Então, até o próximo ArcPod. Tchau, gente.